E aí, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Hoje nós iremos falar sobre ROI, ROA e ROIC, três indicadores fundamentalistas que podem te ajudar ou atrapalhar, caso você não saiba avaliá-los da forma correta, a tirar conclusões a respeito da rentabilidade de uma empresa. Mas bora começar o vídeo de hoje. Bem, meus amigos, o que é uma empresa se não uma organização que tem o intuito de resolver problemas e o objetivo final de gerar riqueza, ser lucrativa, não é mesmo? Baseado nessa definição bastante simplificada, não preciso nem me alongar muito na hora de detalhar aqui a importância de saber avaliar se uma empresa está sendo rentável ou não em suas atividades. Na análise fundamentalista, os três principais indicadores que podemos utilizar com esse intuito são o ROI, o ROA e o ROIC. Mas a grande maioria dos investidores, e não existe vergonha nenhuma se esse for o seu caso hoje, não sabe exatamente o que cada um deles significa e nem avaliá-los da forma correta. Hoje eu vou te trazer de forma clara o significado de cada um e o que é levado em consideração em seus cálculos. E além disso, no final do vídeo eu vou te trazer uma sacada muito boa sobre o ROI, uma situação que pode te fazer pensar que uma determinada empresa é muito rentável se você olhar só para esse indicador, o que, convenhamos, muita gente faz, quando na verdade o que está ocorrendo é apenas uma distorção do seu valor. Então assista esse vídeo inteiro para evitar cair em armadilhas na hora de avaliar a rentabilidade de empresas na Bolsa de Valores. Pessoal, como eu já comentei, além da definição de cada indicador, eu vou trazer também quais são as variáveis que entram na composição de cada um. Mas calma, meu intuito aqui não é que vocês tenham que fazer nenhum tipo de cálculo. Afinal, sites como Status Invest ou Investidor 10 já fazem isso por vocês e te trazem um valor atualizado de cada indicador. Mas vamos pensar nos indicadores como se eles fossem bolos. Imagina que você prova uma fatia do ROI e sente um gosto estranho, sabe que tem algo errado. Mas a única maneira de saber onde está o erro é sabendo os ingredientes que compõem aquele bolo, sabendo a receita. Isso não quer dizer que você precise vestir o chapéu de confeiteiro e ir para a cozinha fazer um bolo do zero, né? Então, todos os ingredientes necessários hoje podem ser encontrados em 2 livros de receita ou documentos que as empresas publicam normalmente anualmente: o Balanço Patrimonial, ou BP, e a Demonstração de Resultado de Exercício, ou simplesmente DRE. Vamos começar com o ROI, que talvez seja o indicador mais famoso desses três. ROI quer dizer Return on Equity, ou em português, Retorno sobre Patrimônio Líquido. Seu nome já é bastante explicativo, né? A fórmula de cálculo do ROI é basicamente o retorno da empresa, ou seja, seu lucro líquido, sobre todo o patrimônio que pertence realmente a ela, seu patrimônio líquido. Basicamente, quando você faz essa divisão, você está querendo ver a proporção de lucro que uma empresa gera, levando em consideração o seu patrimônio líquido. Vamos supor aqui que uma empresa tenha R$500 mil de patrimônio líquido e gera R$100 mil de lucro líquido. Fazendo a divisão, chegamos a um valor de 0,2. O próximo passo é multiplicar por 100 para transformar em porcentagem e chegamos num resultado final de ROI igual a 20%. Ela conseguiu, em um ano, rentabilizar 20% de todo o seu patrimônio líquido. Realmente um resultado muito bom. Agora vamos supor que ela consiga fazer algumas mudanças em suas operações e consiga cortar algumas despesas. Isso vai aumentar seu lucro, né? Vai fazer com que ela lucre mais. Vamos supor que ela consiga cortar R$25 mil de despesas operacionais e agora fique com um lucro líquido de R$125 mil. Fazendo a divisão pelo mesmo PL de R$500 mil, chegamos a um valor de 0,25, ou seja, um ROI de 25%. Um resultado ainda melhor do que antes, porque a empresa se tornou mais eficaz em rentabilizar o seu patrimônio. Com o mesmo patrimônio líquido, ela conseguiu ainda mais lucro. Então é muito fácil de entender que quanto maior o ROI, melhor, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que nem sempre é assim? Que existe uma pegadinha aí que pode gerar uma distorção no valor final do indicador. Então pode ser que você abra a página de uma empresa no Status Invest, se depare lá com um ROI gigantesco e pense: pronto, encontrei a mina de ouro, essa empresa gera muita riqueza. Vou comprar as ações dela e vender assim que o mercado finalmente precificar toda essa eficácia em gerar lucro.
Bem, mas antes de revelar para vocês essa armadilha que o investidor comum pode cair, vamos primeiro explicar os outros indicadores. E se você estiver gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixe a sua curtida e se junte a todo mundo que já é inscrito no melhor pequeno canal de finanças do YouTube. Nosso próximo indicador é o ROA, que quer dizer Return on Assets, ou em português, retorno sobre ativos. Nesse aqui, o nome também já explica muita coisa. A gente vai estar avaliando a proporção de lucro, a proporção de retorno que uma empresa consegue em cima de tudo que ela tiver de ativos financeiros. Mas vamos lá. Lembra do patrimônio líquido? Acontece que o PL é resultado da diferença entre ativos financeiros e passivos financeiros. Os ativos de uma empresa são basicamente todos os seus bens e direitos que possuem valor econômico e podem ser convertidos no futuro por dinheiro, seja equipamentos, maquinário, terrenos, imóveis, entre outros. Ao calcular o ROA, então, estaremos vendo o quão eficaz é uma empresa em rentabilizar tudo o que ela possui de ativos. Aqui, como numerador, também utilizaremos o lucro líquido, mas, diferentemente do ROI, no denominador, não levaremos em consideração os passivos de uma empresa, somente os seus ativos. Utilizando o mesmo exemplo hipotético que usamos para calcular o ROI lá atrás, vamos pegar os mesmos R$ 125 mil como lucro líquido. Levando em conta que aqueles R$ 500 mil de patrimônio líquido, na verdade, eram a diferença entre R$ 750 mil de ativos e R$ 250 mil de passivos financeiros, ou seja, obrigações financeiras, tudo que a empresa precisa pagar para alguém, seja dívidas, salário de funcionários, pagamento a fornecedores, entre outros. Para calcular o ROA, faremos a divisão, então, entre os R$ 125 mil de lucro líquido e os R$ 750 mil de ativos financeiros, chegando, então, ao resultado de 0,166. Mais uma vez, multiplicando por 100 para transformar em porcentagem, chegamos a um ROA de 16,6%. Compreendemos, então, que através da sua operação, essa empresa hipotética conseguiu rentabilizar uma quantia correspondente a 16,6% dos seus ativos financeiros no seu último ano de atividade. Por último, vamos falar do ROIC, que tem o cálculo um pouquinho mais complicado, mas que assistindo esse vídeo você vai entender e tirar de letra. ROIC quer dizer Return on Invested Capital, ou em português, retorno sobre capital investido. Como o nome já diz, com esse indicador vamos avaliar a rentabilidade de uma empresa sobre todo o capital investido, incluindo suas dívidas. Um conceito muito importante de você entender, investidor, é que empresas, ou pelo menos boas empresas, são máquinas de fazer dinheiro. Então, diferente de uma pessoa física que toma dívidas para consumo próprio, uma empresa se endivida, ou melhor, se alavanca para conseguir gerar ainda mais riqueza do que ela conseguiria gerar sozinha. Então vem daí a importância da gente saber avaliar se uma empresa sabe ser eficaz na hora de tomar dinheiro emprestado de terceiros e aplicar essas quantias, investir essas quantias na própria operação. A fórmula ou receita de bolo, como a gente vem brincando aqui, do ROIC, é o EBIT da empresa menos os seus impostos pagos sobre o seu patrimônio líquido mais as suas dívidas, que são parte, mas não o todo, dos seus passivos. Mas calma, eu sei que esse parece bem complicado, mas você vai ver que entendendo a lógica da coisa fica tudo bem mais simples. Vamos analisar essa fórmula por partes. EBIT é uma sigla que em português quer dizer lucros antes de juros e imposto de renda. Ou seja, é tudo que a empresa lucra antes de subtrairmos os juros de suas dívidas e os impostos pagos por ela. A título de informação, também chamamos o EBIT de lucro operacional de uma empresa. O EBIT menos os impostos que utilizamos no numerador do cálculo do ROIC também pode ser chamado de NOPAT. Então, se você encontrar a fórmula do ROIC em outra fonte e tiver escrito NOPAT no numerador, você sabe que quer dizer a mesma coisa que EBIT menos imposto de renda. Agora vamos passar para o denominador dessa divisão. Aqui a gente tem a soma do patrimônio líquido com as dívidas da empresa. Lembra quando eu comentei que quando estamos falando de empresas, dívidas são algo positivo? Ou pelo menos deveria ser, caso a empresa seja eficaz em rentabilizar o dinheiro de terceiros. E é justamente aqui no ROIC onde a gente vai avaliar essa eficácia. Vamos voltar agora àquele mesmo exemplo de empresa hipotética que a gente vem utilizando nesse vídeo. Só recapitulando, até agora a gente viu que ela tem R$ 500 mil de patrimônio líquido,
gera um lucro líquido de R$ 125 mil. Ela também tem R$ 750 mil de ativos financeiros e R$ 250 mil de passivos financeiros. Vamos supor que desses passivos, R$ 200 mil sejam dívidas e os outros R$ 50 mil são obrigações que ela tem que pagar para alguém, seja salário de funcionário, etc. Nessa suposição, então quer dizer que a nossa empresa tem R$ 200 mil do capital de terceiros para investir e tentar gerar ainda mais renda. Voltando à fórmula do ROIC, supondo que a nossa empresa tenha pago a quantia de R$ 2 mil de imposto de renda sobre o seu lucro, temos então a divisão de R$ 132 mil menos R$ 2 mil sobre R$ 500 mil mais R$ 200 mil de dívidas. Isso gera a divisão de R$ 130 mil no numerador sobre R$ 700 mil como denominador. Aqui a gente entende que R$ 700 mil é todo o capital que a nossa empresa tinha para investir na sua própria operação, seja capital próprio ou de terceiros. O resultado dessa divisão é 0,185. Novamente multiplicando por 100 para transformar isso em porcentagem, chegamos a um ROIC de 18,5. Sabendo que a alavancagem é uma ferramenta muito poderosa para que boas empresas consigam gerar riqueza, consigam gerar resultado ainda mais rapidamente, entendemos por que o ROIC é um indicador muito importante para utilizarmos na nossa análise. Mas agora sim, chegou a hora de falarmos sobre a armadilha que pode existir quando olhamos isoladamente para o ROI. E para isso precisamos retornar à sua fórmula. Como já vimos, o ROI é a divisão do lucro líquido de uma empresa pelo seu patrimônio líquido. Por sua vez, o patrimônio líquido é a diferença entre os ativos financeiros e os passivos financeiros. Vou te lembrar que dentro dos passivos estão incluídas as dívidas da empresa. Então vamos pensar numa empresa que seja muito alavancada, tenha muitas dívidas. Isso também tornaria seus passivos financeiros bastante significativos. Nesse caso, na hora de subtrairmos ativo por passivo, seria gerado um PL menor, um patrimônio líquido menor. E como o PL, na fórmula do ROI, é o denominador, um PL menor geraria um ROI maior. Um investidor desavisado pode bater o olho num ROI gigantesco e pensar: essa empresa é muito eficaz em gerar riqueza. Mas, na verdade, isso não passa de uma distorção do valor final do ROI causado pela quantidade enorme de dívidas, pela enorme alavancagem daquela empresa. Por isso que, no caso de uma empresa muito alavancada, quem brilha mesmo é o ROIC, porque, na sua fórmula, levamos em consideração o dinheiro de terceiros, suas dívidas, para avaliarmos a eficácia de uma empresa em rentabilizar o seu capital. Bem, pessoal, hoje, como prometido, eu trouxe para vocês a definição de 3 indicadores de rentabilidade, seus componentes e finalizei trazendo uma situação em que o ROI possa talvez enganar quem não entenda as variáveis envolvidas no cálculo de cada um desses indicadores. Por isso, é super importante não olharmos isoladamente para um indicador, e sim para todo o contexto em que está inserido aquela empresa. Espero que as informações trazidas aqui hoje tenham sido úteis para você. O tempo é o nosso bem mais precioso. Conseguimos vendê-lo, doá-lo, mas nunca comprá-lo. Então, muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.